bem-vinda, Georgia, nossa convidada, e obrigada por aceitar o convite para ter um papo com a gente sobre a sua experiência na Finlândia. E vamos começar. Primeiro, você gostaria de apresentar, falar seu nome, onde estudo, quando e quanto tempo? Posso sim. Oi, Ida, tudo bom? Meu nome é Georgia Félix, eu sou de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Eu tenho 25 anos. Atualmente eu moro em Jyväskylä, na Finlândia. Eu faço mestrado em Digital Marketing e Corporate Communication, aqui na Universidade de Jyväskylä. Eu estou morando aqui fazem uns 3 meses, mas eu já tive uma experiência anterior com a Finlândia, já morei aqui 1 ano, quando eu era adolescente, fiz intercâmbio high school aqui em Lahti, e agora eu estou aqui de novo. Legal, ótimo que você voltou. E por que você escolheu a Finlândia? Você pode falar sobre a primeira vez que você escolheu também agora? A primeira vez que eu escolhi foi no meu intercâmbio, né, high school. Eu queria ir para um lugar bem diferente, eu queria uma opção de um lugar totalmente diferente do Brasil, sabe? Como eu ia passar 1 ano fora, eu não queria que fosse nada assim parecido ou que eu já soubesse o que esperar. Eu queria ir com a cabeça vazia e que tudo que chegasse fosse novidade, fosse lucro. E aí eu decidi ir para a Finlândia porque eu não sabia absolutamente nada do país. E acho que quando a pessoa chega assim aberta, né, e aberta a tudo que está por vir e sem nenhum preconceito, digamos assim, a gente tende a se dar bem melhor e se envolver e aceitar tudo. E foi uma experiência incrível. Eu amei o país, assim, eu tinha 17 anos na época. Foi simplesmente incrível. Eu fiquei 1 ano aqui, peguei todas as estações do ano, aproveitei bastante. Foi ótimo, foi coisa que mudou a minha vida. E aí, quando eu decidi que eu queria fazer mestrado, eu quis também fazer um mestrado, quis investir um pouco mais e ter uma experiência completa, assim, de mestrado. Queria fazer mestrado e queria que o mestrado não fosse só em si, só o curso em si, mas a experiência toda, sabe? Aí foi quando eu decidi mudar para fazer mestrado na Finlândia e mudar para cá, porque eu acho que aqui a gente tem uma experiência completa, assim, totalmente diferente de vida de estudante, sabe? A faculdade é incrível, o ensino é incrível, a estrutura é incrível, e a parte da vida também, fora a faculdade, também é um suporte muito bom, sabe? Eu quis ter essa experiência de morar sozinha, de vir para cá, me mudar, me desenvolver, sabe? E acho que a Finlândia é um suporte muito bom para isso. E sem contar que eu me sinto muito segura aqui também, sabe? Eu acho que se eu fosse para outro lugar, talvez para ir sozinha, assim, talvez, eu não sei se eu ia conseguir me sentir tão livre, mas aqui eu me sinto muito segura e estou muito feliz com a minha decisão, sabe? Está sendo uma experiência bem enriquecedora, não só, como eu falei, não só no curso do mestrado, mas tudo que envolve a vida de estudante, a experiência está sendo bem interessante. Ai, ótimo de escutar isso, que você está muito feliz por sua escolha. E vamos falar um pouquinho depois sobre essas coisas que são bons e como você experienciou vir à Finlândia. Mas primeiro vamos falar sobre como foi o processo de aplicação para a universidade. Você pode contar alguma coisa sobre isso? Posso sim. O meu processo de aplicar para o mestrado, geralmente ele acontece no final do ano, entre o final de dezembro e o começo de janeiro. E aí eu comecei a me preparar bem antes, na verdade eu apliquei 2 vezes antes de passar, sabe? Eu comecei a me preparar em 2020, em abril, do final de 2020 para o começo de 2021, eu apliquei uma vez, mas eu não tive nota suficiente. Aí eu parei no meio do processo porque eu vi que eu não ia conseguir e decidi tentar de novo no próximo ano e passei. Eu comecei a me preparar mais ou menos em abril, como eu falei, porque para aplicar para o mestrado eu precisaria chegar com a minha nota do TOEFL e para fazer o TOEFL eu preciso estudar a prova. O TOEFL é uma prova de inglês que vai medir meu conhecimento da língua, né? Eu precisava estudar não só a língua, mas
me preparar para a prova em si. As faculdades daqui, elas pedem uma nota mínima de 92 no TOEFL e 92 na média geral e nenhuma seção pode ser abaixo de 20 e a parte de escrita tem que ser acima de 25 algumas universidades. E aí eu comecei a preparar, passei um tempo preparando para o TOEFL, fiz uma super pesquisa dentro de todos os sites, de todas as faculdades, do que é que eu queria, para onde eu ia aplicar. Entrei, botei no Google mesmo, assim, a lista de todas as universidades finlandesas, entrei em todos os sites de todas as universidades, olhei todos os cursos que elas tinham e fui escolhendo, primeiro eu escolhi pelos cursos e depois eu fui ver nas universidades que elas tinham possibilidade de ganhar bolsa ou não. E aí eu decidi que eu ia aplicar só para as universidades que ofereciam bolsa de estudos. Hoje em dia eu não estudo com bolsa de estudos, mas eu só apliquei para aquelas que eu tinha a oportunidade de ganhar bolsa de estudos. E aí, depois de toda a minha pesquisa, eu decidi que eu ia aplicar para Helsinki, Turku, Jyväskylä e Tampere. E acabou que eu passei em 2 cursos aqui em Jyväskylä e passei em um curso em Tampere e escolhi ficar aqui em Jyväskylä em Digital Marketing. Enfim, a gente precisa do TOEFL, como eu falei, dessa nota. A gente precisa levar o diploma da universidade, tanto ele traduzido, quanto o original, só que ele tem que ser apostilado. Tem que levar suas notas, sua transcrição de matérias e notas da faculdade também traduzido, também o original. Uma carta de motivação em inglês e o seu currículo também em inglês. Na Universidade de Vasco, que foi a que eu passei, eles têm como se fosse uma primeira e segunda fase. E a segunda fase foi entrevista. A gente teve entrevista pelo Zoom também, onde eles mandaram para mim um artigo, eu tive que ler. Eles perguntaram tanto sobre o artigo quanto sobre mim, sobre minhas expectativas profissionais, sobre minha motivação e tudo mais. Foi assim. É um processo que ele, digamos assim, ele é bem... Você tem que prestar muita atenção, porque eu percebi que tudo tem que ser feito exatamente como eles pedem que seja feito. Você tem que cumprir todos os prazos, fazer tudo do jeitinho que eles pedem que você seja feito, até porque tem muitos pontos de corte no meio, que se você não cumprir tanta nota ou faltar algum documento, você pode ser que não seja elegível a passar, mas que vale a pena, sabe? E quando eu passei foi a melhor sensação do mundo, porque eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu me preparei tanto, esperei tanto e consegui, e deu certo. Parabéns sobre isso, é muito, muito legal que você passei e você explicou muito bom o processo, que é muita coisa para fazer, mas quando você recebe o lugar é muito, muito legal, né? Isso. E quando você recebeu o seu lugar na universidade, como foi o processo de ter visto de estudante? Primeiro eu tive que escolher qual dos... Eu passei em 3 cursos, eu precisei primeiro escolher o que é que eu iria fazer, sabe? Porque eu ganhei bolsa em um, mas eu acabei optando pelo que eu não tinha bolsa. Isso aí foi uma coisa que demandou de mim algum tempo e pensar bastante para decidir. E aí, primeiramente, eu fui pelo processo do visto, que o consulado pedia e tudo. E aí eu comecei a fazer a parte burocrática primeiro, sabe? Organizar todos os meus documentos. Eles pedem, a embaixada pede que a gente prove questão financeira, de que a gente, tanto questão de pagar o curso, sabe? Ou que a gente vai poder pagar, que a gente tem possibilidade de pagar o que já pagou, e também questão se a gente tem a possibilidade, a condição financeira de ficar lá. E aí, primeiro eu comecei a organizar todos esses documentos, sabe? E esses documentos que são mais burocráticos, assim, e que são bem importantes. E depois comecei a organizar os meus próprios documentos, que eram coisas mais fáceis de organizar, como, por exemplo, minha carta de aprovação, essas coisas. E aí eu marquei minha viagem, a gente conseguiu marcar bem, depois que meus documentos foram aprovados, foram enviados. A gente conseguiu marcar bem tranquilo pelo e-mail mesmo a data de tirar meu visto, marquei minha viagem para São Paulo e fui na embaixada fazer o reconhecimento dos documentos e tirar minha biometria, né? Acho que o meu visto chegou em casa um mês depois, foi tranquilo. Assim, do mesmo jeito, igual o processo de aplicação,
é uma coisa, foi um processo que eu tive que prestar bastante atenção, porque não pode passar nada, não pode ficar faltando nada, eu acho, sabe? Até porque a gente quer que o visto seja aprovado, a gente está investindo nisso, a gente quer que o visto seja aprovado e eu não quis botar nada faltando para correr o risco de não ser aprovado. Então, tipo, foi uma coisa que eu tive que parar, me dedicar em todas as burocracias, deixar tudo bem organizadinho, mas foi aprovado bem tranquilo, chegou com um mês, sabe? É isso, sim. Ótimo que tudo deu certo, então. E você pode contar sobre a chegada na universidade? Uhum. Posso, sim. Quando eu cheguei aqui, foi bem interessante, digamos assim. Eu vim sozinha, eu vim do Brasil para a Finlândia, eu mudei sozinha. Eu não cheguei na Finlândia direto em Vaasco. Primeiro eu fui para Lahti, depois eu fui para Helsinki ficar com minhas famílias e meus amigos. Depois eu vim para Helsinki. Quando eu cheguei aqui, foi bem. Os primeiros dias foram bem difíceis, mas uma coisa que eu percebi conversando com as pessoas é que os primeiros dias de casa nova, de estudante, de todo mundo, sempre vai ser difícil. E principalmente quando você chega de outro país, você chega e você não tem nada, sabe? Não tem como você ir ajeitando as coisas antes. Você chega no primeiro dia, você não tem nem o móvel que você vai dormir, tipo. Foi bem puxado assim. No começo, sabe? Eu tive que fazer várias viagens de ônibus para as lojas, compra coisa, volta, compra coisa, volta. Demorou um tempinho até eu me estabelecer, até porque, tipo, muitos dos móveis que eu comprei, eles demoravam umas 2, 3 semanas para chegar. O começo foi mais complicado, questão de conforto aqui no meu apartamento, sabe? Mas era uma fase que eu percebi, conversando com as pessoas, que todo mundo passava, todo estudante que se mudou sozinho pela primeira vez, no começo ainda não tem os móveis todos e tudo mais, mas que deu certo e agora já tô começando a me sentir em casa aqui, sabe? O meu apartamento já tá do jeitinho que eu quero, já consegui montar tudo e deu tudo certo. Mas assim, foi bem puxado, mas ao mesmo tempo, se mudar sozinha para sua primeira casa, que é sua própria casa, também é muito legal. Tipo, tanto tem a parte difícil, mas também tem a parte de, eu consegui montar meus móveis sozinha, sabe? Eu consegui dar conta disso sozinha, consegui, quando eu comprei minha cama, consegui alugar um carro e dirigir até a loja para buscar, tipo, eram pequenas coisas que eu me sentia também bem suficiente, assim, para a vida, por mais que seja puxado, mas eram pequenas vitórias, assim, no dia a dia, foi interessante e legal, sabe? Conquistando as coisas que você tem que fazer lá, né? E É, você recebeu apoio dos professores, outros estudantes? sim, eu tive uma tutora na faculdade. Antes de chegar aqui, a minha tutora entrou em contato comigo pelo meu e-mail, sabe? A gente tinha dois tipos de tutores. Tinha os tutores que eles eram da minha turma toda, que eles iam auxiliar a gente em questão da faculdade do estudo, das questões internas da faculdade, que era um grupo de 3 tutores. E eu tinha uma tutora própria minha, que eles chamam como se fosse um tutor internacional, que ela ia me ajudar nas minhas questões pessoais, tipo, na minha casa, me dizer como é que eu pego o ônibus, ou me dizer como é que funciona a cidade, me levar para conhecer a cidade, sabe? E aí, como eu tenho 2 tutores, 2 grupos de tutores, os dois marcaram bastante, a gente teve bastante atividade, tanto para conhecer a cidade, tanto para levar a gente pela faculdade, para dizer como funciona a biblioteca, como funciona cada coisa. E aqui, tipo, tanto no meu apartamento, na minha casa, na cidade, eu tinha o contato da minha tutora para perguntar qualquer coisa, opinião sobre o ônibus, como funciona, pedir indicação de lugar para fazer as coisas, para comprar tal coisa. E aí deu bem certo. Ai, que bom. E você já contou um pouquinho sobre virar estudante? Você pode contar um pouquinho mais como é virar estudante na Finlândia? É, é bem interessante. Para mim, o fato de ser estudante é uma coisa que eu estou me adaptando ainda, porque antes de vir para cá estudar, eu passei 2 anos trabalhando no Brasil. E é bem interessante quando você passa de uma pessoa que trabalha para uma pessoa que estuda, sabe? A rotina é muito diferente, mas eu acho aqui bem legal em relação ao jeito que as pessoas lidam com os estudantes, porque eu me sinto muito cuidada, sabe? Tem muita coisa aqui que é
feito para a gente. Eu acho que a cidade de Váscola, no geral, é uma cidade com muitos estudantes, e aí muitas das coisas aqui giram em torno dos estudantes, sabe? E eu adoro ter o status de estudante aqui na Finlândia, porque eu consigo ter muitos descontos nas coisas que eu preciso. A vida começa a ser, às vezes, um pouco mais fácil, assim, por eu conseguir ter tanto desconto em comida, em viagem e tudo mais. E, tipo, dentro da faculdade, eu sinto que as pessoas levam o estudo, assim, as pessoas lidam com os estudantes de uma forma que a gente é tratado de uma forma que a gente sente muito importante, sabe? E também cuidado. Assim, minha universidade tem como se fossem muitos programas, assim, para cuidar da saúde mental da gente, para fazer com que os estudos, por mais que os estudos sejam bem puxados, tipo, o ritmo do curso é bem puxado, a gente tem muito trabalho para fazer, por mais que tenha muita coisa, sempre tem outras coisas para que a vida tenha mais além de só ir para a faculdade, sabe? Tipo, tem esportes, dentro da universidade tem grupos de esportes, tem várias, tipo, tem pessoas para auxiliar a gente, sabe? Tem várias coisas de uma forma de cuidar da gente, e que a vida do estudante seja uma vida realmente, tipo, não só ir para a faculdade e voltar, mas tem coisas fora, assim. Ai, que bom, que legal, que também tem essa vida social, né? Uhum. E como você sentiu voltar para a Finlândia depois de tanto tempo? É bem. Eu acho que está sendo bem interessante, porque a experiência que eu estou tendo agora é uma experiência totalmente diferente do que eu tive quando eu era adolescente. Porque agora eu sou responsável por absolutamente tudo da minha vida aqui, sabe? É, é bem interessante, assim. E é como se fosse, como se eu estivesse aqui do zero de novo, sabe? Porque passou muito tempo, se passaram 7 anos desde que eu morei aqui, então muita coisa mudou, por mais que aqui seja um lugar bem pacato, assim, tudo é muito. Eu sinto como se eu conhecesse as pessoas quase, sabe? Tudo é bem. Você sabe o que esperar. As coisas são bem calmas, mas, querendo ou não, algumas coisas mudaram. E agora eu estou numa cidade nova, numa faculdade nova, sabe? Eu vim para cá sozinha. Aqui eu tenho que fazer minha vida social do zero e construir tudo do zero. E sou eu, tipo, eu sozinha, minha casa, eu que tenho que comprar a comida que eu vou comer, sabe? Eu que tenho que cuidar de tudo. É uma experiência bem diferente, é quase como se fosse do zero, mas ao mesmo tempo é muito legal o fato de eu já ter estado aqui antes, porque eu tenho para onde voltar quando eu precisar de um apoio, sabe? Eu sempre viajo para ver as pessoas e planejo viajar todo mês para ver minhas amigas ou minhas host families. E aí é, tipo, ao mesmo tempo que é tudo do zero, mas é legal de ter esse suporte, assim, para mim, sabe? Aqui. Sim, legal. E mais uma coisa, você pode contar sua lembrança preferida da Finlândia? Deixa eu ver. Da outra vez que eu morei aqui ou de agora? Pode ser qualquer que você acha que vai ser legal. Uhum. Eu acho que da última vez que eu morei aqui, uma das coisas que eu mais. Que, tipo, uma das minhas melhores lembranças, eu acho que foi quando eu viajei para Muonio, sabe, no Polo Norte, tipo, na Lapônia. E eu viajei com o Rotary, a gente fez várias atividades, assim, a gente foi no inverno, né? Foi mais ou menos no final de novembro ou no começo de dezembro. A gente fez várias atividades bem legais. Eu acho que uma das mais incríveis foi quando a gente andou com o trenó de Husky. Foi muito, muito, muito legal. Mas eu tenho muitas memórias boas aqui, tanto no inverno quanto no verão, por mais que eu tenha passado, tipo, muito tempo aqui no inverno, eu fiz muita coisa legal, sabe? Eu consegui ver a aurora boreal, eu consegui fazer avanto, que é nadar no lago congelado e sair. E assim, e como eu estava aqui no high school, na escola, também eu tenho muita lembrança legal da vida de adolescente na Finlândia, sabe? Eu fiz bastante coisa. Eu tenho um grupo de amigos e a gente fazia bastante coisa. A gente teve o baile no segundo ano da gente na escola, foi
um dia, assim, incrível, sabe? A gente fez bastante coisa e depois eu já vim aqui visitar de novo. A gente teve o nosso AB, que foi o último dia de aula da escola, a gente viajou para a Suécia, a gente faz bastante coisa junto, mas eu acho que uma das coisas que as duas memórias que eu fico mais feliz, assim, é tanto o dia que eu vi a Aurora Boreal, lá em Larte, e tanto dessa vez que eu fui para Muonio, que eu andei no trenó de husky, sabe? Ai, você tem muitas memórias boas da Finlândia, é difícil de escolher. É. Isso, mas obrigada, Georgia, por sua participação e obrigada para pessoas assistindo esse vídeo e até a próxima. Obrigada também, até.